ter o conteúdo lá, entendeu? Pede pro pessoal aí poder entrar para da gente. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da Rede Virtude. Para quem ainda não nos conhece, a Rede Virtude é uma rede especializada em saúde mental e emocional e dependência química. Estamos aí presentes em vários estados do país e há mais de 10 anos assumimos o compromisso de salvar e transformar vidas, e é isso que temos feito, entregando um tratamento personalizado, um tratamento de baixa a alta complexidade, com uma gama de soluções em saúde para oferecer para cada perfil de paciente, desde um atendimento ambulatorial, um hospital-dia, as nossas unidades de internação, diversas terapias e tratamentos para oferecer para os nossos pacientes o maior nível de satisfação e cuidado. E é por isso que estamos aqui dando início ao nosso primeiro webinar com o tema ansiedade, tudo que você sempre quis saber. E é importante já deixar aqui avisado para vocês de que esse webinar é um momento para que a gente possa interagir. Então, vocês podem deixar aqui nos comentários as dúvidas de vocês, as perguntas, tudo que você realmente sempre quis saber sobre esse transtorno, esse vai ser o momento. E um aviso super importante é que nós vamos disponibilizar um e-book super especial para quem se inscrever no formulário que vai estar fixado aqui no link do YouTube. Então, não perde tempo, se cadastra nesse formulário que você vai ter acesso a esse e-book super especial. E hoje a gente vai estar com um convidado super especial, que é o nosso diretor médico, o psiquiatra Dr. Denison Monteiro, é ele que vai estar conduzindo esse momento. Então, aproveita aí esse tempo, ao longo do webinar, já vai deixando a sua dúvida, vai colocando aí sua pergunta, porque ele vai responder as melhores perguntas de vocês. Então, aproveitem esse momento. Agora, então, eu vou passar a palavra para o nosso doutor Denison Monteiro, vou deixar que ele se apresente um pouquinho também, para que ele possa dar início a esse momento. Eu espero que seja proveitoso, que vocês possam realmente absorver todo o conteúdo que vai ser conversado aqui hoje. Doutor, passo a palavra para o senhor, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença, e é com o senhor. Obrigado, Luana, pela apresentação. Então, eu sou Denison, sou médico psiquiatra, sou mestre e doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento e atualmente estou como diretor de saúde e da equipe médica da Rede Virtude. Vou falar um pouco sobre a minha formação. Então, fiz minha faculdade de medicina na Universidade Federal da Paraíba. Em seguida, eu vim aqui para Recife fazer minha residência médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e dei continuidade à minha formação com mestrado e doutorado também na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, eu estou como professor da Universidade de Pernambuco, professor de psiquiatria, e atuo também na Universidade Federal como preceptor da residência médica. Na Virtude, eu estou desde o início, né? Então, eu sempre tentei trazer para a Virtude um pouco dessa minha formação na área acadêmica, e além da gente prestar assistência na melhor qualidade possível, de trazer a inovação e o desenvolvimento científico para a nossa instituição. Ao meu ver, e isso é compartilhado pelos membros da equipe da Virtude, quando a gente atrela o ensino, a pesquisa, o desenvolvimento, a assistência, nossos resultados acabam sendo muito melhores. A ansiedade, sem dúvida, é um dos temas mais importantes de serem discutidos hoje, principalmente no contexto que a gente está vivendo. O Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, estudos recentes estimam que até quase 30% da população brasileira sofram com ansiedade. Para vocês terem uma ideia do problema, no mundo, a taxa de prevalência de transtornos de ansiedade diagnosticados é em torno de 3,5%. No Brasil, essa taxa chega até 10% de transtornos diagnosticados. Porém, uma parcela relativamente pequena das pessoas, de fato, fazem tratamento. Muitas pessoas acabam usando medicações e poucas fazem tratamentos complementares, como psicoterapia.
em torno de 16% das pessoas tomam psicofármacos, tomam medicações, nem sempre acompanhadas por médicos especialistas, e uma parcela muito pequena, em torno só de 5%, fazem algum acompanhamento psicoterápico, que a gente sabe que é fundamental. Uma pergunta que sempre vem: o que é ansiedade? Às vezes as pessoas confundem um pouco esse conceito de ansiedade. Às vezes a gente pensa assim, eu sou muito ansioso, porque quando eu vou fazer alguma coisa que eu quero muito, eu fico pensando naquilo, eu fico assim, naquela expectativa. A ansiedade, a gente considera um sentimento predominantemente negativo de apreensão, de preocupação. Porém, a ansiedade não necessariamente é um problema. Essa apreensão, ela pode inclusive ser funcional e adaptativa. A ansiedade, ela é um estado emocional que faz com que a gente se prepare para os desafios. Então, se você tem ali um desafio no trabalho, se você tem uma prova na faculdade, se você vai fazer uma viagem, a sua ansiedade vai fazer com que você se prepare, com que você consiga programar, se planejar e fazer aquilo da melhor forma possível. Há muitos e muitos anos atrás, a ansiedade fez com que o ser humano conseguisse sobreviver na Terra, porque a ansiedade fazia com que ele conseguisse ter aquele instinto de luta para conseguir alimento, para conseguir se desvencilhar dos perigos da natureza, ou de ter o instinto de fuga quando era uma ameaça que ele não conseguiria enfrentar. Então a ansiedade ela é fundamental para o ser humano e faz parte da nossa vida. Porém, existem situações onde a ansiedade ela extrapola a funcionalidade. Então, ela passa a se tornar uma doença, passa a ser patológica. Por exemplo, se você está extremamente ansioso porque você vai ter uma prova, você não consegue se preparar porque você está tão preocupado que você nem consegue se concentrar para estudar para aquela prova. Então, você acaba comprometendo o seu desempenho. Quais são os sintomas comuns? Nós temos dois grandes grupos de sintomas ansiosos. Os sintomas psíquicos, por exemplo, a preocupação, a sensação de medo, o temor, aquela perspectiva negativa em relação ao futuro, achando que a probabilidade das coisas darem errado é sempre maior. E também nós temos os sintomas físicos, que algumas pessoas acabam nem percebendo ou nem se atentando que é causado pela ansiedade. Então, pessoas ansiosas podem ter tremores, a sensação do coração estar acelerando, falta de ar, suar demais, formigamento pelo corpo, às vezes ondas de choque pelo corpo, ondas de frio, calor, tontura, sensação de que vai cair. Então, todas essas manifestações podem ser da ansiedade. São sintomas físicos. Em geral, os sintomas físicos e psíquicos, eles vêm juntos, mas nem sempre. Algumas pessoas podem ter sintomas físicos de ansiedade e nem se darem conta que de fato estão ansiosas. Em alguns casos, a ansiedade ela pode configurar um transtorno. O que é um transtorno? É uma condição médica que reúne sintomas e sinais e que vão trazer, de fato, um comprometimento para a pessoa. Ou porque faz com que ela sofra muito, ou com que ela tenha sua funcionalidade prejudicada. Quais são os principais transtornos de ansiedade? Um dos transtornos de ansiedade mais comuns é o transtorno de ansiedade generalizada, que pode ser chamado de TAG, pela sigla. O transtorno de ansiedade generalizada é aquela ansiedade basal, ansiedade do dia a dia exagerada. O que é que caracteriza uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada? São as preocupações excessivas. Obviamente, todos nós temos nossas preocupações no dia a dia. O problema de quem tem transtorno de ansiedade generalizada é que ela preocupa-se além da conta. Às vezes a própria pessoa reconhece que se preocupa mais do que deveria, mas ela não consegue não se preocupar. Então, se ela tem um problema familiar, um problema no trabalho, problemas financeiros, ela se preocupa tanto que ela passa a não conseguir resolver isso ou não consegue lidar com os problemas por estar extremamente preocupada. E isso também pode se apresentar na forma de sintomas físicos, tensão muscular, dor no corpo, aquela sensação de fadiga, de cansaço, porque a ansiedade faz com que a pessoa gaste energia de forma
desnecessária. A sensação, às vezes, de estar com uma dificuldade de respirar, de estar com o coração acelerado, de estar tremendo um pouco mais. Dificuldade de se concentrar. A pessoa, às vezes, não consegue se concentrar nas coisas porque está o tempo todo pensando em coisas, em problemas, em preocupações. Dificuldade de dormir, aquele sono inquieto, cheio de pesadelo, ou que a pessoa demora para pegar no sono, porque a pessoa deita e fica pensando em várias coisas e aí não consegue relaxar para dormir. E no outro dia está extremamente cansada. De fato, o transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ser entendido erroneamente como, isso é porque ele é estressado, é porque ele é muito preocupado, ele é assim mesmo, como se fosse uma coisa normal. E não é. Outro transtorno de ansiedade muito comum é o transtorno de ansiedade social, que também pode ser chamado de fobia social. Esse nome fobia social ele pode gerar alguns enganos. Pode parecer que a pessoa não gosta de contato social. Na verdade, a fobia social ou ansiedade social é a ansiedade de exposição social, que é extremamente comum, mas muitas pessoas nem procuram tratamento porque não acham que isso de fato seja um transtorno. Acham que é só uma inabilidade delas de falar em público, por exemplo. A situação mais comum relacionada à ansiedade social é de fato falar em público. Aquela pessoa que ela não é ansiosa necessariamente no dia a dia, mas ela fica extremamente nervosa se tiver que falar em público, porque ela tem um pensamento de que ela vai estar se expondo ao ridículo, que as pessoas vão estar falando dela, ou que vão estar achando ela inapta, que ela vai passar um constrangimento. E muitas vezes ela começa a ficar ansiosa e tensa semanas ou dias antes da apresentação. E é muito comum que essa pessoa comece a evitar situações que ela tem que falar em público e que tenha grandes prejuízos. Então, eu já vi pessoas que tiveram que desistir de um curso universitário porque tinham que apresentar um seminário e eles não conseguiam. E eles sofriam muito por causa disso. Então, acabaram perdendo oportunidades. Ou pessoas que até têm um bom desempenho no trabalho, mas perdem oportunidades de crescer no seu trabalho porque quando elas vão ter que falar em público, elas ficam extremamente nervosas. Às vezes tem um branco, elas podem começar a gaguejar ou até congelar, que a gente chama de reação de freezing, que a pessoa congela quando está exposta a uma situação de exposição social. Isso traz um grande sofrimento para o indivíduo e traz, de fato, limitações no desenvolvimento dela. Um outro transtorno de ansiedade extremamente comum e extremamente desagradável é o transtorno do pânico. Quando a gente fala assim, pânico, algumas pessoas se assustam. Um transtorno do pânico ele é caracterizado por crises de pânico recorrente. E o que é uma crise de pânico? Uma crise de pânico é nada mais, nada menos do que uma crise de ansiedade muito intensa. A crise de ansiedade é como se você tivesse todos aqueles sintomas ao mesmo tempo e que vem de repente. Então a pessoa começa a se sentir de forma repentina, com falta de ar, coração acelerado, com a sensação de sufocamento, às vezes com tremor, com a sensação ali que vai desmaiar, ou que está perdendo o controle, sensação de que vai morrer, ou que vai enlouquecer, e a pessoa pensa que vai ter um ataque cardíaco, que está passando mal. E depois de alguns minutos, esses sintomas diminuem e passam. A partir disso, a pessoa começa a ter medo da crise, e ela vive com medo de ter aquela crise. Então, transtorno de pânico, você vai ter crises de ansiedade, que são as crises de pânico, que são recorrentes, elas ficam se repetindo, e existe aquele medo, aquele temor de ter a crise. Então, a pessoa passa a viver com medo de ter medo de ter uma crise de pânico. É isso que caracteriza o transtorno de pânico. E o que é pior, as pessoas começam a evitar situações que ela pressupõe que tem a ver com a crise. Então, ela teve uma crise dentro de um elevador, ela começa a não querer andar de elevador. Ela teve uma crise no ônibus, ela começa a não querer andar de ônibus. Teve uma crise dentro ali do cinema, ela começa a evitar o cinema. Então, aos poucos, a pessoa vai tendo uma vida muito restrita e vai tendo muitos prejuízos. E muitas vezes tem que ficar indo para emergências, porque toda vez ela acha que vai morrer, acha que está com problema cardíaco, acha que está com problema no pulmão, procura especialistas de diversas áreas e só às vezes bem tardiamente vai procurar o profissional especializado que é o psiquiatra. Outro transtorno de ansiedade, que na verdade é um grupo de transtornos de ansiedade que são os mais comuns,
porém não são tão diagnosticadas, mas são os mais prevalentes, são as fobias específicas. A fobia é um medo exagerado e irracional de alguma coisa. A gente fala fobia específica porque é especificamente de uma coisa. E isso pode ser, por exemplo, de animais, fobia de aranha, fobia de serpentes. Você pode ter uma fobia de situações, como lugares altos, fobias de eventos naturais. Então, já tive paciente que tinha fobia do barulho dos trovões, fobias de sangue, fobia de corte, coisas desse sentido. O que é a fobia? É o medo irracional. Se você perguntar a uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, de aranha, se ela de fato acha que ela assistir um vídeo de uma aranha, isso traz um risco à vida dela, ela vai dizer que obviamente não. Ela sabe que assistir o vídeo de uma aranha não vai trazer um risco a ela, mas ela tem uma reação de medo extrema só de assistir um vídeo. Eu não estou nem falando de você ver uma aranha próxima a você. Então a fobia ela é um medo irracional e exagerado. Às vezes a pessoa, quando ela é exposta ao objeto fóbico, ela pode inclusive ter uma crise de pânico, que não quer dizer que ela tenha transtorno do pânico, quer dizer que é uma crise de medo muito intensa. Então as pessoas elas começam a evitar situações onde ela pode se expor. Por que esses transtornos são pouco diagnosticados? Porque boa parte das pessoas conseguem, de uma forma ou de outra, evitar situações no qual elas acham que vão encontrar esses objetos fóbicos. O que complica, por exemplo, é quando são coisas que ela não consegue evitar. Então, eu já tive pacientes que tinham fobia de elevador. Então, elas quando entravam no elevador, elas ficavam extremamente nervosas e começavam a ter pensamentos disfuncionais, que o elevador ia cair, que ela ia morrer, que ela ia ficar presa. E aí, eu tive uma paciente que morava no 20º andar do prédio. E ela tinha que subir de escada todas as vezes, até fazer o tratamento e começar a melhorar. Então, ela, às vezes, tentava trabalhar em locais ou até se mudar para locais que tivessem menos andares. Mas, eventualmente, ela precisava, tinha prédio de 40 andares, 50 andares, que ela tinha que subir de escada. Então, imagine o quanto isso trazia de sofrimento para aquela pessoa. Então, a fobia, elas podem ser muito variadas, existem diversos tratamentos que são extremamente eficientes, principalmente tratamentos com psicoterapia. Mas as pessoas acabam dizendo assim, eu tenho esse problema e vou conseguir conviver com isso. Outros transtornos de ansiedade muito interessantes e muito comuns são o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo-compulsivo. Esses dois transtornos, eles têm mudado um pouco de entendimento nas classificações da psiquiatria. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, por ele ter uma característica muito própria, ele no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, na 5ª edição, que foi de 2013, ele saiu do grupo dos transtornos de ansiedade e passou a integrar um grupo próprio, que são transtornos relacionados ao trauma e ao estresse. O que é o estresse pós-traumático? Quando a pessoa se expõe a uma vivência traumática, e aí a gente entende vivência traumática como situações onde a pessoa é exposta a grave ameaça à sua vida ou de terceiros, e que ela vivencia aquela situação com extremo terror e sensação de incapacidade de reagir. Então, quando a pessoa passa por um assalto, uma tentativa de homicídio, um desastre natural, um sequestro, ou presencia, por exemplo, um homicídio, e isso é considerado uma vivência traumática, ou tentativa de estupro ou um estupro em si. Então, são situações que, de fato, trazem uma ameaça real para a vida dela ou de terceiros que ela está ali presenciando. A característica do estresse pós-traumático é que, após aquela vivência, é como se houvesse um rompimento na vida mental da pessoa. A pessoa passa a funcionar de uma forma patológica e relacionada ao trauma. Então ela começa a ter pesadelos recorrentes com o que aconteceu. Ela começa a ter lembranças intrusivas do que aconteceu. Ela pode ter o que a gente chama de flashbacks, que é ter vivências intrusivas. Então eu já tive pacientes que falavam que sentiam o cheiro da pessoa que a agrediu, que sentia assim como se estivesse revivendo aquilo. A pessoa começa a ter comportamentos evitativos, então ela evita tudo que estiver relacionado ao trauma. Eu já tive pacientes que sofreram um assalto e que passaram a não andar mais na rua, não sair de casa no horário que tinha sido assaltada, não usar as roupas que estava usando,
quando foi assaltada. Então, isso é estresse pós-traumático. Isso traz uma restrição muito grande, um sofrimento muito grande para a vida da pessoa. O transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, ele também era considerado transtorno de ansiedade e passou no DSM-5 a ter uma classificação própria, que são dos transtornos obsessivos-compulsivos, porque ele tem características muito particulares. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, como o nome já diz, ele tem dois grupos de sintomas. As obsessões, que são pensamentos intrusivos, recorrentes e incômodos. A pessoa fica sendo invadida por pensamentos de forma repetida e que trazem grande angústia. Por exemplo, pensamentos de que vai acontecer algo de ruim com alguém da família. Pensamento de que ele pode ter se contaminado. Pensamentos de que ele pode fazer algo com alguém, ou algo contra si. Pode ser imagens também agressivas, imagens violentas. Então, são pensamentos, imagens que invadem a cabeça dele e que causam grande desconforto. Isso são as obsessões. As compulsões são comportamentos repetitivos que servem para aliviar essa angústia causada pelas obsessões. Então, às vezes, a pessoa tem ali pensamentos intrusivos de que está sendo contaminada por algum vírus e que ela vai adoecer, que vai morrer, e aí ela tem uma compulsão de lavar as mãos repetidamente, de limpar tudo várias vezes, de checar se realmente está tudo limpinho. E isso, ela até tem essa ideia de que aquilo não é razoável, mas ela não consegue deixar de fazer. E deixa eu ver aqui, vamos lá. Agora acho que a gente vai dar um intervalo. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa aqui de 5 minutinhos, dá esse tempinho para vocês poderem interagir aqui com a gente. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, aproveita aqui a presença do Dr. Denison para que ele possa tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa temática. E aí no final da apresentação a gente vai responder as perguntas e vocês têm a oportunidade de interagir, de perguntar mais coisas complementares. Hoje é o momento da gente poder discutir e aprofundar um pouco o assunto. Bem, falamos aqui sobre a importância dos transtornos de ansiedade, do que é ansiedade normal e do que é ansiedade patológica. Falamos sobre os principais transtornos de ansiedade. Agora vamos pensar o que fazer. Como a gente trata a ansiedade? A ansiedade, percebam que em si ela não exige um tratamento, ela só precisa de tratamento se ela for problemática, patológica. Então, estar ansioso é normal dentro do contexto. Porém, quando você começa a perceber que essa ansiedade está lhe atrapalhando, está lhe fazendo sofrer, ou está fazendo com que você não consiga desempenhar as suas atividades de forma satisfatória, aí sim é preciso a gente tomar bastante cuidado. A ansiedade, os transtornos de ansiedade, elas precisam de tratamento. O tratamento, ele pode envolver um tratamento médico, então é sempre importante buscar uma ajuda de um médico psiquiatra, porque ele vai poder avaliar o quadro, eventualmente solicitar exames para descartar outras condições de saúde que estejam confundindo ali o quadro. A gente sabe que algumas alterações hormonais, por exemplo, alterações de tireoide, podem se apresentar no formato de sintomas ansiosos. Então, o médico ele vai conseguir filtrar e direcionar o diagnóstico. E a partir daí, eventualmente, indicar algum tratamento medicamentoso, se for necessário, ou direcionar para uma psicoterapia. Então, a psicoterapia com o psicólogo, ela é extremamente eficiente e ajuda muito a pessoa a conseguir lidar com os sintomas e até entender os sintomas. E é uma pergunta que sempre é feita. Como é que eu previno? A gente está falando sobre tratamento. O tratamento ele é indicado quando já existe o problema. Mas o que fazer para a gente não ter o problema? Para o problema ele não surgir? A prevenção é extremamente importante. O principal foco de uma prevenção é você manter um estilo de vida saudável. Então, coisas simples, mas que fazem uma grande diferença no seu estado emocional. O sono ele é fundamental. Eu costumo dizer que o sono é um termômetro da sua saúde mental. Uma pessoa que está com problemas na saúde mental, em geral, está com sono alterado.
E uma pessoa que dorme bem, é muito improvável que essa pessoa tenha um problema de saúde mental. Então, o sono, que é aquele sono contínuo, o sono restaurador, em média ali 8 horas, 6 a 8 horas, isso depende muito da pessoa, né? Tem pessoas que precisam um pouco mais, um pouco menos, mas que a pessoa no outro dia consiga sentir-se descansada. Primeiro princípio. Segundo princípio importantíssimo é você praticar exercício físico. A atividade física, ela não tem só finalidade estética, isso é uma das coisas, um dos possíveis benefícios. A atividade física, a gente tem evidência científica de que ela tanto previne sintomas ansiosos como trata a ansiedade também. Então é extremamente importante você buscar uma atividade física que você goste de fazer e que você faça regularmente. Outra coisa, prestar atenção na sua alimentação. Alguns alimentos, eles podem piorar sintomas. Então, excesso de cafeína, excesso de álcool, isso tudo pode atrapalhar muito sua saúde mental e causar sintomas ansiosos. Tentar manter relações sociais saudáveis, manter a interação, contato com amigos, com sua família. Também priorizar momentos de lazer, momentos prazerosos. Então a gente às vezes fica muito focado nas nossas obrigações, no trabalho, nos estudos, e esquece de ter um momento para a gente se cuidar, da gente manter e fortalecer nossas relações. Então tudo isso é extremamente importante. E que se você ficar percebendo que não está bem, não tenha medo de buscar ajuda. Busque um profissional, busque alguém para você conversar. E aí, qual é o momento de procurar ajuda? Em que momento a gente precisa reconhecer que é necessário buscar ajuda? Quando você perceber que essas estratégias do dia a dia, elas não são suficientes e que você de fato está sofrendo, que você não está conseguindo desempenhar as suas atividades ou aproveitar os seus momentos com plenitude. Então, vejam, uma pessoa que tem aquele dia livre para ficar com a família e não consegue relaxar, está tensa, porque segunda-feira vai começar o trabalho, então ela não consegue nem relaxar no momento que ela deveria, é aquela pessoa que tem um sofrimento muito grande para fazer coisas que deveriam ser simples, ou coisas que deveriam ser prazerosas, passam a ser dolorosas, porque a pessoa está sempre preocupada. Isso é um sinal de que você precisa de ajuda. E existem diversos serviços que você pode procurar, desde consultórios a serviços como os nossos, que são uma rede. A gente tem serviços de ambulatório, serviço de hospital-dia, onde você passa o dia lá fazendo atividades. E em casos onde precisa de uma ajuda mais intensiva, nós temos também a unidade de internamento. Então, nós podemos oferecer essa rede de assistência em diferentes níveis, como a Luana falou no início, desde os mais simples aos mais complexos. Então, busque ajuda. Sempre é importante você buscar ajuda, até às vezes para tirar dúvida. Eu não sei se essa minha ansiedade eu tenho que me preocupar, é patológica ou não. Busque um profissional que ele vai poder lhe examinar e lhe dizer, olha, isso que você está sentindo é normal, você não precisa de um tratamento específico. Mude algumas coisas no seu estilo de vida e você vai ficar bem. Ou dizer, olha, você já está precisando de um tratamento especializado, um tratamento específico. É importante que você faça terapia, ou é importante que você inicie uma medicação. Não tenham medo de medicações. As medicações, quando são bem orientadas, são bastante seguras. Elas não são para a vida toda, elas são para um período que você vai precisar. E elas, em geral, são muito bem toleradas. Não causam efeitos colaterais graves, como as pessoas pensam. Não impedem que você funcione bem. Então, o tratamento só tende a lhe ajudar. Doutor, agora a gente vai aqui para a pergunta, né, que o pessoal deixou para a gente, para que a gente possa interagir nesse momento. Mas antes a gente queria deixar uma pergunta para vocês também, né? A gente quer saber de você, o que é que você acha que seria mais útil para te ajudar a lidar com a sua ansiedade? Deixa aqui a resposta nos comentários para a gente, tá? E aí a gente selecionou algumas perguntas. Uma delas foi a seguinte, doutor: é possível ter mais de um desses transtornos de ansiedade? Excelente pergunta. Não só é possível, como é frequente. Na saúde mental, é muito mais comum a gente ter associação de quadros. Então, a pessoa pode sim ter um transtorno de ansiedade generalizada e ter uma fobia específica, ou ter o transtorno de ansiedade generalizada e também ter fobia social, ou ansiedade social. A pessoa pode ter mais de dois. Então, é muito mais comum você ter associação entre problemas ou entre transtornos de ansiedade e outros transtornos que não estão dentro ali do grupo de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo, que é uma associação muito frequente. Fobia social, ansiedade social e uso de substâncias. Às vezes as pessoas começam a beber para ficar mais desinibidas,
para diminuir o sintoma da ansiedade social. Então, é muito comum. Por isso que, à medida que você deixa as coisas acontecerem e não trata, isso pode invadir outros aspectos da sua vida mental também. Perfeito, doutor. Uma pergunta também muito interessante que chegou aqui para a gente foi a seguinte. Doutor, fluxos de pensamentos repetitivos antes de dormir, quando a nossa mente parece insistir em não relaxar, pode ser considerado ansiedade quando acontece muitas vezes? Com certeza. É um sinal de ansiedade. Veja, para a gente conseguir dormir, não basta você estar cansado. Quem nunca chegou daquele dia de trabalho exaustivo, cansado, e você deita na cama, você está muito cansado, mas você não consegue dormir, porque sua mente não deixa. Para dormir, você não basta estar cansado, você tem que relaxar. Então, o sono, ele exige um relaxamento. Às vezes você está ali muito cansado, fadigado, deita na cama e começa a pensar nos problemas. O que é que eu vou ter que fazer amanhã e depois, se não der certo. Eu tive esse problema hoje no trabalho, como é que eu vou resolver isso? E aí a pessoa não consegue desligar, não consegue interromper esse fluxo de pensamentos. Isso é um sinal de ansiedade, sem dúvida. Um dos nossos espectadores, doutor, perguntou também o seguinte: transtorno de bipolaridade é mania de grandeza? Se enquadraria em qual diagnóstico? O transtorno bipolar, que algumas pessoas chamam de bipolaridade, é um transtorno do humor. A gente vai ter aí episódios de depressão, a pessoa passa períodos deprimido e períodos eufóricos, que a gente chama mania. Mania, para a psiquiatria, né, é um quadro sindrômico relacionado à euforia. A pessoa pode ficar com um pensamento assim, mais acelerado, a pessoa pode ter aquela autoestima inflada, dormindo pouco, desinibido, às vezes com desejo sexual exacerbado, fazendo gastos excessivos, até se vestindo de forma mais extravagante. E isso pode durar dias, semanas, até meses. Então se enquadra nos transtornos do humor, e a mania de grandeza pode ser sim uma característica dessa fase eufórica do transtorno bipolar, onde a pessoa começa a ter crenças distorcidas de que tem mais qualidades do que de fato ela tem. Uma pergunta também bem interessante que chegou, doutor, principalmente nessa era das mídias sociais, das redes sociais que a gente vive, foi a seguinte: consumir muitos vídeos ou redes sociais antes de dormir contribui para a ansiedade ou só atrapalha para pegar no sono? Excelente questionamento. Os dois. Uma das coisas que mais atrapalha hoje a qualidade do sono é a exposição à mídia, né, a eletrônicos, rede social, por vários motivos. Um dos motivos é que a própria luminosidade do celular, da televisão, ela atrapalha que o nosso cérebro ele consiga regular os horários do nosso dia. O ser humano foi feito para ficar acordado durante o dia e dormir durante a noite. Então, quando você está exposto a uma luz intensa ali, direto, sendo captada ali pelo seu cérebro à noite, isso atrapalha sem dúvida. Além de que o estímulo excessivo faz com que você demore mais para relaxar, para sua mente ficar tranquila. Porque você entra no Instagram e vê ali algum vídeo, aí entra no YouTube e vê outro. E hoje a gente tem essa tendência de ter vídeos muito curtos, que a gente passa rápido, é muito conteúdo, então a gente fica com a mente muito excitada. Excitada no sentido de hiperativada. E isso faz com que você tenha mais dificuldade. E sem dúvida isso contribui para a ansiedade. Então a pessoa às vezes já está ansiosa por excesso de coisa que está fazendo, e antes de dormir vai olhar ali problema de trabalho, WhatsApp, vai olhar vídeo, vai olhar entrevista, vai olhar várias coisas, e isso pode deixar até mais ansiosa ainda. E aí também as repercussões, a pessoa começa a não conseguir dormir e começa a ficar ansiosa porque não está conseguindo dormir, e aí que não consegue dormir mesmo. Então isso é um ciclo que pode ir se agravando. Doutor, e como tratar a ansiedade que reflete na pele como queimaduras? Muito interessante. A ansiedade ela pode ter diversas manifestações físicas. E quando a gente fala manifestações físicas, às vezes as pessoas confundem um pouco como se o indivíduo estivesse fingindo que tem ou acreditando que tem sem ter. E aí quando a gente fala assim, olha, você tem com uma lesão de pele relacionada à sua ansiedade, aí é diferente, né? Ou seja, quando a pessoa diz que está com o coração acelerado, ela de fato está com o coração acelerado. Ela tem essa sensação, ela de fato está daquela forma. Só que aquilo não é causado por um problema cardíaco, é causado pela ansiedade. É o corpo respondendo àquela tensão. Da mesma forma, a pessoa pode ter lesões de pele por estar extremamente ansiosa, porque isso mexe com a imunidade, mexe com várias coisas. E até doenças que a pessoa pode ter, que estão ali latentes, e que a ansiedade atua como um desencadeante, como um gatilho, como um estressor.
Doutor, tem mais uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu acho que vale para todos nós, que é a seguinte: como posso ajudar um ente querido a se acalmar em um momento de crise ansiosa? Perfeito. O primeiro, a gente tem que entender o que não deve ser feito. O que é que você não deve fazer? Ficar ansioso junto com a pessoa, que isso é muito comum. Eu já vi pessoas que vão tentar acalmar alguém que está tendo uma crise de ansiedade e ficam tão ansiosos quanto a pessoa, e isso piora para ambos. Então, primeiro é você entender que uma crise de ansiedade, ela não mata, ninguém morre de crise de ansiedade. É extremamente desagradável, a sensação pode até ser que você vai morrer, mas ninguém morre de uma crise de ansiedade. E que ela sempre passa, ela dura alguns minutos e passa. Então você tem que fazer com que a pessoa se acalme, que a pessoa entenda que ela está tendo uma crise de ansiedade e que eventualmente você tente, às vezes, desviar um pouco ali o foco do pensamento. Existem técnicas também, técnicas de respiração, aquela respiração profunda e pausada, que podem ajudar. Enfim, você tentar conversar com a pessoa ali com um tom de voz mais baixo, de forma lenta, você tentar fazer com que ela entenda, olha, você está tendo uma crise de ansiedade, se acalme um pouco, tente respirar. Isso vai passar. Eu sei que está sendo ruim, mas vai passar. Então você mostrar que compreende a situação. Isso ajuda bastante. E que a pessoa não está fazendo aquilo porque ela quer. Isso é uma coisa que parece óbvio, mas muitas vezes não é. Às vezes as pessoas que estão tendo problemas com ansiedade, elas podem ser interpretadas porque ela é fraca, ou porque ela, tipo, não consegue enfrentar os problemas, ela não tem resiliência, e não é exatamente isso. Doutor Denis, uma dúvida aqui também que surgiu é qual seria a diferença entre bipolaridade e esquizofrenia? O transtorno bipolar e a esquizofrenia são transtornos bastante diferentes. Em alguns momentos eles podem até parecer, mas a esquizofrenia é um transtorno psicótico crônico, que ele costuma iniciar ali no final da adolescência, por isso na vida adulta, e tem relação com alterações de comportamento grave, muitas vezes delírios, alucinações, e que a pessoa tende a ter episódios recorrentes, quando não tratados, e que pode ter uma certa deterioração das funções psíquicas assim, ao longo do tempo. Isso pode acontecer principalmente quando a pessoa não está tratada. O transtorno bipolar, você vai ter alterações de humor, que elas podem ser recorrentes, mas que a pessoa tem longos períodos também, sem nenhum sintoma. Então, tem um comprometimento funcional relativamente menor do que na esquizofrenia. Um dos nossos internautas, doutor, questionou o seguinte: gostaria de saber quando escutamos algumas coisas do passado e a cabeça treme. Por que isso acontece? É normal? Bem, algumas lembranças do passado elas podem ser muito dolorosas e algumas lembranças elas podem até ser reinterpretadas de formas diferentes a depender de como você está. Um exemplo, às vezes quando a pessoa está deprimida, está muito triste, ela pode relembrar coisas de uma perspectiva mais negativa, se sentindo culpada pelo que aconteceu, coisas que talvez ela nem lembrasse mais. Ou, quando a pessoa está ansiosa, a pessoa pode relembrar coisas do passado como evidências de que ela é incapaz de resolver qualquer tipo de problema. E que, se no passado ela não conseguiu, no futuro é que ela não vai resolver mesmo. Então, a forma como você interpreta coisas que já aconteceram com você, ela pode mudar de acordo com o que você sente, com como você está. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Algumas vivências também podem ser muito traumáticas e elas podem nos afetar. E às vezes tentar esquecer simplesmente também não adianta. Às vezes a gente tem que trabalhar aquela ferida para conseguir lidar com ela. Um outro comentário que recebemos foi o seguinte: o consumo de álcool pode piorar minha ansiedade? Bebo socialmente apenas em comemorações, mas tenho experimentado crises de ansiedade constantes. Com certeza. O uso de álcool, a gente tem uma certa dificuldade de estabelecer qual é o limite onde ele está sendo problemático ou não. Às vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção. Porém, quando a gente está com um quadro de ansiedade, o ideal é que a pessoa evite bebida alcoólica durante pelo menos um tempo. Por quê? Primeiro que o álcool ele pode mascarar os sintomas. Então eu dei um exemplo que é a ansiedade social. É muito comum aquelas pessoas que têm ansiedade social beberem para se sentirem mais à vontade e interagir ou se expor às pessoas. Outra coisa é que o álcool ele pode fazer com que você no outro dia, você bebeu bastante, amanhã você acorda com sintomas ansiosos muito mais intensos. Então ele pode de fato atrapalhar o tratamento e pode intensificar os problemas. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade não deva beber nunca nenhuma quantidade de bebida alcoólica, mas é importante que ela evite, pelo menos enquanto ela está ali em tratamento, quando está se recuperando.
E ainda tem uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. É relativamente frequente que as pessoas costumem usar energéticos, bebidas energéticas ricas em cafeína, junto com a bebida alcoólica. E isso é um problema, porque a cafeína ela também pode intensificar sintomas ansiosos. E os energéticos têm uma quantidade de cafeína muito superior a, por exemplo, um cafezinho que você toma. Doutor, outra pergunta é a seguinte: não é sobre ansiedade, mas borderline tem cura? Essa é uma pergunta bastante complexa. Daria para a gente fazer um programa só sobre isso. Então, o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno que cursa com alterações ali ao longo do desenvolvimento da personalidade, com instabilidade emocional, muitas vezes com comportamentos autoagressivos, com a dificuldade de lidar com rejeição, com aquele sentimento de vazio e tudo mais. A gente sabe que hoje existem vários tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas. Existem tratamentos medicamentosos, técnicas de psicoterapia. E há um tempo atrás se dizia que não tinha como você ter remissão de sintomas. Hoje a gente fala que é possível sim remissão de sintomas. Remissão de sintomas quer dizer que os sintomas estão totalmente controlados e que a pessoa tem uma vida normal. Não quer dizer que a pessoa deixou de ter o problema, porque os sintomas podem eventualmente voltar caso a pessoa pare de seguir ali as recomendações, de fazer tratamento, que ela ignore as coisas que ela desenvolveu ao longo do tratamento. Então, cura no sentido de você mudar completamente e você não precisar mais de nenhum tratamento, isso a gente não fala muito em psiquiatria, no geral. Na verdade, em medicina, são poucas as condições que são de fato curáveis, assim, de você simplesmente deixar de ter aquilo e nunca mais precisar de tratamento. Na maioria das condições, a gente tem controle, a gente tem remissão com o tratamento. E isso se aplica a várias condições de saúde dentro da psiquiatria também. E, doutor Denison, o uso da EMT é indicado na ansiedade? A estimulação magnética transcraniana, que é a EMT, é um tratamento de neuroestimulação, que a gente usa pulso magnético repetitivo, a gente trabalha bastante com isso na Virtude, e também a gente faz pesquisa nessa área, né? Em relação a transtornos de ansiedade, existem estudos muito interessantes com transtorno de ansiedade generalizada, com estresse pós-traumático, com TOC, com transtorno de pânico. Em alguns casos, sim, existem evidências científicas bastante robustas, por exemplo, no transtorno obsessivo-compulsivo. Em outros casos, evidências mais fracas, por exemplo, no transtorno do pânico, nas fobias específicas, não temos muita evidência. Então, isso vai depender muito do tipo de transtorno de ansiedade que a pessoa tem e de outras situações, como a refratariedade a outros tratamentos. Então, acaba que, sim, de fato, pode ser utilizada a estimulação magnética transcraniana, mas a gente tem que analisar de forma individual se aquela pessoa e aquele quadro que ela tem potencial benefício ou não. E, doutor, um dos nossos participantes também questionou o seguinte: sinto ansiedade antes de falar com pessoas que não conheço muito bem e evito interação social com essas pessoas. Até onde é timidez e até onde é ansiedade? Esse tipo de situação, ela tem muita relação com a ansiedade social, ou a fobia social, e a gente estava falando bastante sobre a exposição para falar em público, que é uma situação mais frequente. Mas a ansiedade social, ou fobia social, também pode estar relacionada a contatos interpessoais, um a um. Falar com alguém que você não conhece, interagir com pessoas. E quando isso deixa de ser uma timidez e passa a ser um transtorno, quando isso passa a prejudicar a sua vida, passa a lhe fazer sofrer, passa a fazer com que você tenha uma vida restrita, que você não consiga, por exemplo, ter relações interpessoais saudáveis. A gente tem mais alguma pergunta, gente? Temos mais uma. O pessoal está aproveitando para tirar as dúvidas Isso realmente, né? Aproveitando esse momento para interagir. Chegou mais a seguinte pergunta, doutor. Roo unhas desde muito pequeno e observo esse comportamento nos meus filhos pequenos. Isso pode indicar algum tipo de ansiedade coletiva? Sim, a ansiedade, porque é que é comum assim, que filhos de pessoas ansiosas sejam ansiosos? Existem dois fatores principais. Um deles é a questão genética. Parte dos transtornos de ansiedade estão relacionados a questões genéticas, um mais do que outros. E, além disso, da questão genética, tem a questão de aprendizado comportamental. Então, muitas vezes, pais ansiosos criam filhos ansiosos, porque eles passam para os filhos a ideia de que o mundo é perigoso, que o mundo é hostil, que as coisas são muito difíceis,
que ele deve estar sempre sob supervisão. Então, pais que têm dificuldade de, por exemplo, deixar os filhos saírem sozinhos, ou dos filhos fazerem coisas sem a ajuda deles. Então, muitas vezes os pais podem passar, ensinar os filhos a serem ansiosos sem perceber. Às vezes achando que estão fazendo algo bom, porque estão protegendo, não estão permitindo que os filhos sofram ou que vivam experiências desagradáveis. Isso, na verdade, criam pessoas inseguras. E o ato de roer unha é um reflexo da ansiedade, que você faz aquilo às vezes para tentar, de alguma forma, aliviar aquela tensão interior, sim. Doutor, acho que tenho aracnofobia. Como consigo entender melhor se tenho ou não? E como trato? Só de pensar em aranhas me coço inteira. Eu até acho que sei quem foi que perguntou isso. Porém, a aracnofobia, que é a fobia de aranha, ela tem tratamento, e os tratamentos para fobias específicas são muito eficientes. Apesar de a gente não ter medicação para fobia específica, existem técnicas de psicoterapia comportamental que são muito eficientes. Como é que você sabe que você tem uma fobia ou você só tem medo? Veja, a fobia específica é um medo irracional exagerado. Obviamente, se eu pegar ali uma caranguejeira e soltar aqui no estúdio, muitas pessoas vão ficar com medo. Inclusive eu. Apesar de eu sei que uma caranguejeira não oferece risco, é uma aranha que não é venenosa, mas é um negócio ali meio, dá um sustinho. Isso é uma coisa. Se eu pegar aqui uma cascavel e soltar aqui no estúdio, algumas pessoas vão fugir, outras vão morrer de medo, assim. Isso não é fobia. Agora veja bem, você pensar numa aranha, ver uma foto de uma aranha, ou você ver uma aranha de brinquedo e isso despertar sintomas ansiosos extremos, isso já é um medo irracional. Por quê? Não há absolutamente nenhum risco que ver e assistir um vídeo ou ver perto uma aranha de brinquedo possa de fato lhe causar. O que acontece é que, como é algo que às vezes dá para você burlar, evitar, acaba que a pessoa vai adiando procurar tratamento para isso. Doutor, eu quero agradecer, né, por todas as suas explicações, lembrar vocês do nosso e-book gratuito, só basta para você ter acesso, só basta você se inscrever, responder aqui o formulário que está no link. Queria aproveitar para agradecer a presença de cada um de vocês que se inscreveram, que participaram desse momento conosco. Muito obrigada por toda a interação. Aproveitar mais uma vez para agradecer, doutor Denison, sempre contribuindo, sempre esclarecendo para a gente temas tão relevantes. E aproveitando também para te lembrar que a Rede Virtude está aqui, disponível para te ajudar quando você precisar. Então, muito boa noite a todos, obrigada pela presença e a gente se encontra na próxima. Obrigado.